Essa aqui é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, do Fábio Serapião, Marcelo Rocha e Daniele Brant, falando que mesmo após o término eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes mantém o padrão de decisões de bloqueio de páginas adotado no pleito e recebe o respaldo de setores do Judiciário e do Ministério Público Federal e é também criticado por supostamente censurar bolsonaristas. Ele tem tomado uma série de decisões contra os apoiadores de Bolsonaro, em ações no TSE, no inquérito das milícias digitais, e além disso também tem essa história relacionada agora aos atos antidemocráticos. Ele determinou medidas para que órgãos do Executivo, caso da Polícia Rodoviária Federal, adotem providências contra manifestantes que ainda realizam atos antidemocráticos pelo país desde a confirmação de Lula. Queria te ouvir, Josias, de como tem sido essa atuação de Alexandre de Moraes e está dando resultado, porque ainda tem alguns tipos de, não bloqueios, né, mas tem ainda alguns desses atos aí pelo país. Fabiola, o Alexandre de Moraes, ele teve um papel central durante a eleição. Tomou providências que preservaram a rigidez do processo eleitoral. Agora, isso não pode durar a vida inteira, né? É preciso que o país aprenda a conviver com esse fenômeno que explora as redes sociais, faz manipulações digitais e essas manipulações são materializadas em atos esquisitos nas ruas. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Isso não está acontecendo só aqui. Mal comparando, se o Alexandre de Moraes mantém esse mesmo diapasão, vai acontecer com ele o que houve lá atrás com o Sérgio Moro. Durante a Operação Lava Jato também havia um grande clamor popular, uma certa condescendência com as atitudes que eram tomadas pelo Sérgio Moro. Depois, o Sérgio Moro foi classificado como um juiz suspeito. O Alexandre de Moraes agora tem superpoderes que são equiparáveis aos do Sérgio Moro. Insisto, mal comparando, porque nós estamos tratando de realidades diferentes. Mas é um juiz com superpoderes, assim como o outro também tinha. E ele acabou de receber um aval do TSE durante o processo eleitoral. O TSE deu ao Alexandre de Moraes poderes para agir independentemente de provocação do Ministério Público Eleitoral ou de partidos contrariados. Ele pode agir de ofício, que é o que ele tem feito. E ele tem também inquéritos abertos no Supremo, dos quais ele é relator. Então, ele aproveita as duas condições para manter a tenacidade que vem sendo aplicada contra esses movimentos de contestação do processo eleitoral. Como a contestação sobrevive à contabilidade das urnas, é natural que o Alexandre de Moraes tente manter a ordem, pelo menos até a posse do Lula. Mas nós vamos ter que conviver com isso sem a necessidade de um juiz que atua como xerife. Se o Bolsonaro se guiasse pela lógica, ele deveria reativar uma das suas lives para aplaudir o Alexandre de Moraes nesse momento, porque o Xandão está utilizando contra os bolsonaristas que questionam o resultado das urnas os padrões fixados pelo presidente: defesa do direito de ir e vir e preservação da integridade das forças policiais. O Alexandre de Moraes, servindo-se do inquérito sobre milícias digitais, que ele relata no Supremo, ele deu 48 horas para que as polícias estaduais, civil e militar, e também as federais, PF e PRF, informem se identificaram os líderes, os organizadores e os financiadores desses atos antidemocráticos que se espalharam pelo país. Requisitou também dados sobre a propriedade dos caminhões que bloqueiam rodovias. O ministro mira nos mandantes. E ele faz isso num instante em que os atos antidemocráticos descambam para a violência. Na cidade paraense de Novo Progresso, bolsonaristas insurretos receberam agentes da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, com tiros e pedradas. No município catarinense de Rio do Sul, os devotos do Bolsonaro recepcionaram os policiais rodoviários a golpes de barra de ferro, arremessaram pedras, cadeiras, até uma churrasqueira foi jogada contra os policiais.
Em campanha, quando o aliado Roberto Jefferson recebeu a Polícia Federal com granadas e tiros de fuzil, o Bolsonaro declarou que o tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Na pandemia, o presidente acusou governadores e prefeitos de conspirar contra o direito constitucional de ir e vir. Então, pela lógica, o capitão deveria agora condecorar o Xandão, que está defendendo a polícia e os direitos individuais do cidadão. Então, só que o Bolsonaro, Fabíola, derrotado, ele prefere avalizar com o seu silêncio a ação dos baderneiros, que estão atacando policiais, infernizando a paciência dos brasileiros e aviltando a democracia. Então, é um contrassenso, mas o Xandão está cada vez mais próximo dos ditames dos valores defendidos pelo Bolsonaro, Fabíola. Ô, Josias, não, você falou algo importante no começo, né? Que Alexandre de Moraes tem que tomar cuidado para depois não cair na mesma situação de Sérgio Moro, né? A questão da credibilidade dele, né? Também, né? De não estar agindo só pelos seus impulsos aí. Mas nesse caso, você acabou de citar uma série de violências. Nesse caso, você acha que Alexandre de Moraes está errando, Josias, por exemplo? Esse caso, os agentes da Polícia Rodoviária Federal sendo recebidos a tiros dessa maneira, né? Ficaram feridos durante as intervenções ali, que fecharam. Não foram tiros, mas eles foram recebidos ali com barras de ferro. Né? Eles agrediram ele ali em frente a uma loja da Havan, no Rio Grande do Sul. No Rio do Sul, em Santa Catarina. E depois também foram atingidos, as viaturas foram atacadas, teve disparo de tiros também, e um policial ficou ferido também. Nesse caso, você acha que Alexandre de Moraes está errando de pôr tanta força aí para que esses atos terminem? Eu perdi um pedaço da sua fala, Fabíola, porque a conexão ficou ruim para mim aqui, Não, mas entendi o sentido. Eu entendi o sentido das suas você entendeu? observações, né? Eu acho que, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação semelhante ao que foi vivenciado durante toda a campanha. Então, os superpoderes que foram dados ao Alexandre de Moraes estão sendo aplicados num esforço para tentar restabelecer a ordem. Nós estamos vivendo um cenário de desordem institucional. Então, até aqui, aparentemente, é justificável o que vem sendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes e, na medida do possível, ele vem buscando o aval do plenário do Supremo, do plenário do TSE. Então, ele tem procurado revestir as suas decisões individuais de um aval do plenário, né? Agora, essa situação não pode perdurar a vida inteira. O Brasil vai ter, insisto, que aprender a conviver com essa disfuncionalidade do regime democrático, que ocorre aqui e ocorre em outros países. Ocorre na Europa, ocorre nos Estados Unidos, mas nesse momento, Fabíola, ainda parece justificável a ação, o tipo de ação que vem sendo adotado pelo Alexandre de Moraes. Nós dissemos há algum tempo que o ministro preventivamente tinha deixado abertos alguns inquéritos no Supremo Tribunal Federal e sabia-se de antemão que ele deixou esses inquéritos abertos contra a vontade da Procuradoria-Geral da República, do Augusto Aras, porque ele os utilizaria durante o processo eleitoral. E é o que está acontecendo agora. Imagine o transtorno que seria você pedir a abertura de inquéritos para cada um desses atos antidemocráticos que ocorrem país afora. Então, ele tem lá o processo dos atos antidemocráticos, de fake news, e vai utilizando os processos à medida da necessidade.